Excelentíssimo senhor presidente, vereador Edson Garcia, vice-presidente, vereador Nilson, primeiro secretário, vereador Leonardo, segundo secretário, vereador Williams, nobres colegas vereadores, distinto público que nos abrilhanta aqui hoje, os internautas, minha irmã que me acompanha, que é uma grande incentivadora e fiscalizadora do meu trabalho aqui também, aos ouvintes da Rádio Cidade. Boa noite a todos. Quero informar a população, já que tivemos aí a reeleição do excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin, o povo de São Paulo reelegeu um governador que não cumpre a Constituição. Esperamos que nesse próximo mandato desse governador, que ele se digne ao papel de cumprir a Constituição com a nossa cidade, já que a nossa cidade, mais uma vez, depositou a confiança no trabalho dele. Nossa cidade e outros 644 municípios do nosso estado. Então, espero que, nesse novo mandato, quando ele, em janeiro, estender a sua mão direita, dizendo que vai cumprir a Constituição, que ele lembre que na Constituição existe o artigo 200, que fala do nosso município, dos municípios produtores e que são os responsáveis por preservar a água. Água que ele cuida mal. Água que a empresa que ele determina para cuidar da água joga no lixo 30%. Água que está faltando na periferia de São Paulo. E água que ele vai retirar da represa Cachoeira do França. Espero que não deixe só a miséria para nós. Protocolei na empresa chamada Sistema Produtor São Lourenço S.A., que é uma empresa especialmente criada para executar essa obra de transposição da água. Estou cobrando deles o relatório, cronograma dessa obra e quais serão as compensações pelos reflexos negativos dessa obra para a nossa cidade. Porque uma obra dessa estrutura, desse tamanho, não pode ser executada sem ter um plano de compensação pelos seus impactos negativos no nosso município. Os moradores da Estrada da Laranjeira, eles estão sentindo esse impacto. Então, nós precisamos cobrar dessa empresa. E nós, não é só a Câmara. Cadê a Prefeitura cobrando? Quer dizer, a empresa tem um contrato bilionário, uma obra que tem um impacto sociocultural, financeiro, ambiental na nossa cidade, sequer apresenta um cronograma de obras para nós, sequer apresenta um projeto de redução dos impactos nas estradas que eles vão se utilizar. Então é um absurdo. Então parece que é terra de ninguém, parece que ninguém está cuidando dessa cidade. Então eu protocolei esse documento para que eu possa ter uma resposta deles. E, baseado nessa resposta, é que eu planejarei os próximos atos e, possivelmente, precisaremos do Ministério Público agindo nessa obra. Que é o sistema predador São Lourenço. Não é produtor. Esse sistema não vai produzir nada. Quem produz a água é Juquitiba. Então, esse sistema não é produtor. É predador, é parasita. Então, esse deveria ser o nome dessa empresa. Falar da saúde, que eu, como vereador, eu não aguento mais ouvir falar que não tem ambulância no nosso município, que tem agente comunitário de saúde com função desviada, que cidadão às vezes fica sem exame médico porque não tem funcionário do cartão SUS que trabalha a hora que quer. Gente, estão brincando com a saúde do nosso município, não dá. Outro dia recebi aqui ontem um cadeirante que saiu do hospital sem ter condições de pegar a rodovia com a sua cadeira de roda, porque não tinha condições de ir embora. Estou cansado de receber cidadão aqui pedindo medicamento. Existe uma resolução nacional, que é a política de distribuição de medicamentos, só que não existe um funcionário nessa secretaria capaz de dar atenção ao cidadão. Então vamos ter que recorrer ao trabalho do vereador. Então, senhora secretária, acredito que a nossa saúde precisa de mais atenção. Acredito que a nossa saúde precisa ser
melhor gerida. Porque o que estão fazendo com a nossa população não é justo. Bernardo, vereador, a questão da saúde, gostaria de uma parte? Por favor, vereador Williams. Não é também só a questão dos veículos que me preocupa, pois se não atendimento. Sei da luta aqui, mas eu espero que a Secretaria de Obras, que é responsável pelo setor da oficina, e a Secretaria de Finanças, dê uma atenção especial. E outra questão, que eu já conversei com a secretária também, é a questão das divisas do município. Nossos pacientes e munícipes que moram na divisa entre Sama e Ibiúna estão ainda com a mesma dificuldade de conseguirem fazer o seu agendamento. Secretária, por favor, faça um mutirão, vamos cadastrar aquelas famílias e cuidar daquela região. Isso já há meses, há anos que nós brigamos por isso. São populações desassistidas no nosso município, que quando precisam de uma especialidade, como por exemplo, um pediatra, é negado. Então, onde está a sensibilidade de entender esse problema? A questão das ambulâncias, nós temos, além daquelas que parecem aqueles veículos que não são feitos para transportar pessoas, e sim para abrigarem, como por exemplo, cachorro-quente, produtores de cachorro-quente, né? Que foi uma cidade que tem a quantidade de estradas de terra que tem. A dificuldade das nossas estradas. Comprar um veículo desse para servir o cidadão, no seu momento de emergência, é brincar com o povo de Juquitiba. Sabe? É pisotear na necessidade da população. Porque eu não acredito que um profissional que se digne a pensar na nossa cidade adquire um veículo daquele para transportar pacientes. Sem contar que temos lá uma empresa. O vereador Leonardo, presidente, o vereador Nilson também já cobrou aqui, o William já cobrou. Tem uma empresa contratada para as ambulâncias que não funcionam. E aí eu acompanhei aqui na prestação de contas, os gastos com o transporte dobraram. E aí a gente vê o responsável pela ambulância desesperado, porque não tem como atender a população. Então a saúde da nossa cidade realmente, acho que precisa de mais energia, precisa cobrar, né, precisa apontar para essa casa deles como é que a gente pode ajudar, porque recurso tem lá, tem 600 mil de emenda para comprar equipamentos que hoje fazem falta. Cardiotoque, eletrocardiograma, berço aquecido, enfim, estetoscópios. E aí o cidadão vem aqui, às vezes faltam equipamentos básicos para ele no atendimento dele. Então a saúde está doente. Eleições, eu quero dizer que eu estou entristecido com esse processo eleitoral no Brasil. Porque para mim, eu não vejo discussões de propostas. Eu vejo ataques, eu vejo uma carnificina, eu vejo o processo eleitoral mais pobre da nossa história. Fala-se muito que estão querendo discutir a corrupção. Eu não vejo os partidos discutirem a reforma política. Eu não vejo os partidos discutirem o financiamento de campanha, o papel da mídia, porque nós temos palhaços sendo eleitos. E quem está elegendo é a mídia, que constrói esses produtos para serem eleitos e para levarem com eles 6, 7 outros deputados para comporem aqueles que deveriam representar a vontade popular, não de grandes empresas de televisão. Então, para mim, esse processo, espero que o segundo turno seja de maior nível, porque o primeiro, para mim, infelizmente, nós tivemos na nossa cidade, Celso Russomano, com todo respeito. Qual é o projeto desse cidadão para a nossa cidade? Então, eu lamento profundamente, porque tem como Silvio Torres, um brigador. Ele não é do meu partido, pelo contrário, é do partido adversário ao meu. Mas é um dos homens que mais luta pela nossa cidade, que mais enfrenta as questões pontuais do nosso município. E olha a comparação quando você vê em termos de voto.
Então nós precisamos melhorar o nosso debate político. E as lideranças aqui precisam também tomar cuidado com quem apoia. Precisa ter um compromisso com a cidade, não é com o bolso não, é com a cidade de Juquitiba, na hora de escolher os seus candidatos. Por isso eu quero parabenizar grupos aí que se organizaram, cobraram dos candidatos compromisso com a cidade, compromisso com o bairro, que eu acho que é assim que a nossa cidade pode evoluir. É com esse tipo de trabalho, é indo para a rua debatendo política séria com a população. Porque enquanto a mídia quer afastar o povo trabalhador da política, é porque eles querem dominar sozinhos. E nós temos que fazer o enfrentamento contrário. Nós temos que trazer o povo para a política. Trazer o povo para discutir a verdadeira política. Por último, eu quero agradecer a cada um dos colegas vereadores aqui, porque fui eleito em 2013 com os votos de todos os senhores e hoje recebi o relatório do Tribunal de Contas que não tem um apontamento sobre o nosso trabalho aqui. Então isso eu quero reafirmar para vocês e a população de Juquitiba que também confiou em mim, porque a nossa gestão nessa Casa de Leis respeitou os recursos públicos, investimos nessa Casa de Leis, porque assim não é só usar o recurso público como a lei manda, tem que usar bem. E nós investimos, trocamos veículos, sistemas de informática, sistema de gestão da Câmara, trocamos sistema de vigilância externa da nossa Câmara, favorecendo inclusive as ruas que circundam aqui com câmeras monitorando, e contudo tivemos a aprovação de 100% da nossa conta, segundo o relatório do Tribunal de Contas. Então é o respeito que nós temos pelos recursos públicos e o respeito que nós temos pela cidade de Juquitiba, pela população de Juquitiba, e isso nos credencia a continuarmos fiscalizando com todo o rigor possível, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Muito obrigado.